Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de Ciências de hoje vamos falar sobre características físicas. Já parou para pensar sobre as diferenças que nós temos uns dos outros? Você já observou, você já prestou atenção nisso, ou isso faz parte do seu dia a dia e você nunca falou sobre isso? Observe essa imagem aqui. Todas as pessoas são diferentes umas das outras, apesar de algumas semelhanças. O que é semelhança? Apesar de parecer um com o outro, mas nós somos todos diferentes. No planeta inteiro, há mais de 7 bilhões de pessoas. É muita gente. E cada uma delas é um ser único no mundo. Basta olhar ao seu redor para perceber as diferenças, seja no temperamento, nas atitudes, seja na religião, no gênero, pode ser na etnia, nas características físicas, que é o que a gente vai focar hoje, nas habilidades, no conhecimento e na cultura. Na cultura também a gente tem muita diferença. Então vamos falar um pouquinho hoje de diferenças. Sabia que você é único? Ninguém é exatamente igual a você. Mas o que isso quer dizer, professora? Mas eu tenho alguém que se parece comigo, mas essa pessoa não é igual a você, totalmente em uma totalidade igual a você. Uma das características que prova isso, sabe o que é? A gente já aprendeu na nossa aula sobre documentos pessoais, é a sua digital. O que quer dizer isso? É uma parte que temos aqui no dedo com algumas, eu vou falar mais simples, com alguns risquinhos. E isso identifica a sua identidade digital. Ninguém tem uma identidade igual à sua. Nenhuma pessoa você vai encontrar alguém com uma identidade exatamente igual à sua. Pode ser próximo, pode ser parecido, mas igual não. Portanto, isso determina que você, é uma pessoa única. Olha aí a nossa digital. Olha lá, a gente faz essa impressão digital em um documento muito importante, na carteira de identidade. Nessa carteira, a gente vai até o estabelecimento e eles passam uma tinta no nosso dedo, não é isso que acontece? E a gente faz, marca lá o nosso dedo. Isso quer dizer que somente o nosso dedo tem essa digital. Se for outra pessoa, vai ser outra digital, diferente. A identificação pessoal é um conjunto de características próprias de cada pessoa. Isso é muito importante, ou seja, ninguém é igual a ninguém. Mas o que isso quer dizer? Se ninguém é igual a ninguém, o que isso quer dizer? Cada um foi gerado e desenvolvido por meio de uma fórmula única, que nunca poderá ser copiada, e sim valorizada por aquilo que tem de melhor. Ser diferente é único, é uma característica que todo ser humano tem. O que acontece? A gente começa a perceber algumas situações assim. Mas eu me pareço um pouco com a minha mãe, eu me pareço um pouco com o meu pai, ou eu tenho um tio que eu sou mais parecido. Isso é natural, isso faz parte da composição familiar. Mas você já pensou se todas as pessoas fossem iguais? Com a mesma altura, com o mesmo rosto, o mesmo cabelo, até o gosto das pessoas seriam iguais. Olha só aqui uma imagem com um monte de pessoas idênticas, idêntico é igual. Isso seria interessante? Poderia acontecer isso de alguma forma no nosso planeta? Não, isso não poderia acontecer. As pessoas são diferentes umas das outras. Para entendermos melhor as diferenças de cada um, primeiro, devemos entender o nosso corpo e como ele muda com o passar do tempo. A gente é diferente até a nossa vida, né? Por exemplo, eu vou nascer, olha lá, nosso corpo passa por mudanças à medida em que vamos crescendo. E nós passamos pelas fases da vida. Vamos ver os exemplos. Quando a gente nasce, a gente é um bebê. Os bebês têm características próprias, eles são pequenos, eles não sabem andar, eles não têm dentes. Então, isso é característica de bebê.
depois a gente passa a ser o quê? Uma criança, observem lá. A criança, ela já sabe falar, ela já aumentou o tamanho, cresceu um pouco, ela já sabe, os dentes já apareceram, ela já sabe correr. E isso faz uma diferença entre crianças e bebês. Diferenças físicas também, né? Além de diferenças de capacidade, de habilidade, também diferenças físicas. Aqui nós temos agora, olha só, um adulto. Em relação ao bebê e à criança, ele também já diferenciou muito. Olha só, por ser um homem, já apareceu a barba, ele já ficou alto, ele tem já outras habilidades que as crianças não têm, que o bebê também não tem. E agora ele já tem autonomia, ele já trabalha, então ele tem algumas diferenças que favorecem ao adulto. E depois a gente tem uma pessoa idosa. O idoso, olha só, a pele é diferente, ela já fica um pouco mais enrugada, o cabelo já fica branco, provavelmente pode ou não usar óculos por causa da visão. Ele, às vezes, em alguns casos, ele diminui um pouco de estatura, ele diminui o tamanho, porque já ficou mais velho. Então, são diferenças que aparecem entre as pessoas. Essa diferença pode acontecer comigo. Eu nasci um bebê, depois me transformei em uma criança, agora em um adulto e provavelmente uma pessoa idosa. Então, eu também tenho diferenças na minha própria vida. Vamos lá, então. As pessoas semelhantes ou muito parecidas, semelhante é quando a gente é muito parecido, possuem cabelos, olhos, bocas, dentes, por exemplo, e têm aparência humana, de forma a torná-las diferentes dos outros animais. Então, uma coisa é a gente fala de características humanas, o que nos torna humano, diferente de um animal, diferente de um coelho, são as características físicas de um humano. Então, cabelo, olhos, a gente tem pernas, a gente tem boca, a gente tem um formato de humano. Mas, e olhando para o nosso corpo, às vezes conseguimos perceber semelhanças com o nosso pai, os pais, os irmãos e as famílias. Então, geralmente, a gente faz essas comparações, né, que eu falei anteriormente. O meu cabelo é parecido com o da minha mãe, os meus olhos, a cor do meu olho é parecido com o do meu irmão, ou pode ser diferente também. E aí, o nosso nariz, a cor dos olhos, a nossa boca e até mesmo a cor do cabelo pode se parecer. Vamos falar um pouquinho então. Essas semelhanças podem ser ainda mais evidentes em irmãos gêmeos. Por exemplo, mas há casos em que os gêmeos também são diferentes. Como falamos no início da nossa aula sobre as diferenças, até os irmãos gêmeos podem ser diferentes. O que isso quer dizer? A gente tem duas formas de irmãos gêmeos. A gente tem aquele irmão gêmeo que são idênticos, eles são iguais na fisionomia, mas tem alguma coisa que diferencia um do outro. E a gente tem aqueles irmãos gêmeos que são diferentes. Eles nasceram no mesmo dia, na mesma hora, mas eles são diferentes fisicamente. Às vezes nós temos um menino e uma menina, que não precisam ser geralmente duas meninas. E aí, até no caso das pessoas gêmeas, existem as diferenças. Vamos analisar as diferenças com as imagens a seguir. Então, a gente tem aqui duas pessoas. Podemos identificar dessa forma? Duas pessoas. Então, vamos começar com as características dele, ok? Ele é um homem, ele é alto. Em relação a outra pessoa, ele é alto. O cabelo dele é castanho e ele tem uma cor da pele branca. Olha só, vamos analisar a outra pessoa. Olha aqui, ela é uma mulher diferente dele. Ela é baixa, olha aí a característica física dela. O cabelo dela é preto e curto e ela tem a cor da pele negra. Então, a gente tem características físicas diferentes entre as pessoas. Nem todos são iguais. Olha agora a foto a seguir. São gêmeas, idênticas, duas meninas. Vamos falar das características delas?
a primeira e a segunda menina. As duas são meninas. Elas têm cabelo preto, a cor da pele negra, mesmo rosto, olha lá o formato do rosto delas, elas são idênticas e têm a mesma altura. Vamos falar um pouquinho ainda sobre essa imagem aqui, professora. E aí, neste caso, que elas são idênticas, elas são extremamente parecidas, o que tornam essas meninas diferentes? Das características físicas, uma das coisas que falamos anteriormente foi da impressão digital. Os gêmeos, eles podem ser idênticos na fisionomia, mas eles não têm a mesma impressão digital. Cada uma tem a sua, tudo bem? Vamos observar a imagem de duas pessoas e identificar as semelhanças e diferenças físicas de cada uma delas. Então, observem só, agora nós vamos fazer juntos. Nós temos aqui uma menina e aqui nós temos um rapaz. Vamos ver aqui, semelhanças e diferenças. O cabelo, a cor dos olhos deles. Vamos observar a menina e ele. Eles têm os olhos da mesma cor? Não, são diferentes. O tamanho, se a gente imaginar essa menina, é uma criança. E ele é um rapaz já, um adulto. Então, a altura, o tamanho deles é diferente também, olha lá, diferente. Já a cor do cabelo, vocês já ouviram falar dessa cor? Ruivo. Eles têm a mesma cor de cabelo, então, alguma semelhança. Ó, cor do cabelo parecido, se parecem. E agora, escolha uma pessoa que você conheça e escreva em seu caderno as características de cada uma, fazendo a comparação entre as duas pessoas. Então, escolha duas pessoas. E aí você vai analisar uma pessoa e a outra pessoa, da forma que nós fizemos anteriormente, procurando sempre as diferenças e as semelhanças físicas entre elas. Bom trabalho para vocês e até a próxima aula. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela.